Boa noite, está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje dois representantes da bancada estadual da Assembleia Legislativa. Eu falo do deputado Luiz Paulo, do PSDB. Boa noite, deputado. Boa noite. E do deputado Paulo Ramos, do PSOL. Boa noite, deputado. Boa noite, enfim. Enfim, presente. E vamos daqui a pouco discutir mais uma vez a crise por que passa o Rio de Janeiro e o Brasil. Antes, nós vamos às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. A reforma trabalhista foi aprovada no Senado em sessão tumultuada. Durante mais de 6 horas, senadoras de oposição ocuparam a mesa para tentar impedir a votação, mas não adiantou. O texto ainda deve sofrer modificações porque o presidente Temer prometeu vetar trechos do projeto e enviar mudanças à Câmara por meio de medida provisória. Entre as modificações, na CLT estão a possibilidade de dividir as férias em 3 períodos de 10 dias por ano, a jornada de 12 horas de trabalho, com intervalo de descanso de 36 horas, e a possibilidade de que os acordos firmados entre trabalhadores e patrões tenham força de lei. O governo anunciou o novo programa de regularização fundiário. As novas regras receberam críticas de ambientalistas. A medida provisória, que ficou conhecida no Congresso como MP da grilagem, agora é lei. A nova legislação estabelece diferentes regras para a regularização de terras da União, seja no campo ou na cidade, que hoje estão ocupadas de forma irregular, e passa a valer em todo o país. Entre as principais mudanças, uma nova forma de calcular o preço da propriedade rural com base nos valores fixados pela reforma agrária e não mais pela avaliação do mercado. A União poderá transferir áreas ocupadas mesmo com registro de desmatamento. A lei anterior autorizava o confisco de terras no caso de descontrole ambiental. Ambientalistas alegam que a lei foi encomendada a dedo pelos ruralistas, que serão diretamente beneficiados por ela. A Controladoria Geral da União anunciou um acordo de leniência com a UTC Engenharia. A empreiteira, que participou do esquema de corrupção na Petrobras, vai devolver quase 600 milhões de reais aos cofres públicos. Foi o primeiro acordo de leniência com a empresa envolvida na Lava Jato, fechado pela CGU. O acordo permite que a construtora UTC volte a ter contratos com o governo, não sofra condenação por improbidade e tenha redução no pagamento de multas. Parte do dinheiro a ser devolvido é decorrente da multa prevista no acordo e vai para a União. O restante será destinado às empresas prejudicadas, Petrobras, Eletrobras e Valec. Eu fico por aqui, mas te espero na quinta-feira, às 11 da noite, na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e deputado Paulo Ramos, do PSOL. Muito bem, não poderíamos falar de outro assunto que não fosse a crise por que passa o Rio. E parece que, digamos, as tratativas para esse acordo com a União estão nos seus momentos derradeiros. Parece que finalmente teremos o acordo. O secretário de Fazenda disse que tão logo o Estado obtiver o empréstimo de 3,5 bilhões, os salários serão colocados em dia e não vão atrasar mais. Os senhores acreditam nessa possibilidade? Eu começo com o deputado Luiz Paulo. Bom, primeiro que vai demorar. Vai demorar quanto tempo, deputado? Vamos lá. O governo federal, o governo Temer, ainda não regulamentou por decreto a lei de recuperação fiscal. Falta esse decreto. Quando esse decreto for publicado, o governo do Estado tem que pedir a adesão ao decreto. Feita a adesão, que o secretário de Fazenda estima que será em 1º de agosto. Ou seja, teremos 15 dias aí para implementar isso. Nós estamos no dia 15 e tal. Para assinar. Sim. Aí vai ter que fazer o pregão
para escolher a instituição bancária que vai emprestar os 3 bilhões e meio. Esses 3 bilhões e meio serão, na garantia desse empréstimo, são ações da SEDAI, é isso? Exatamente, sendo a SEDAI, que valem muitas vezes mais do que 3 bilhões e meio. A SEDAI não pode estar avaliada em 3 bilhões e meio. Esse leilão vai ser precedido de uma audiência pública que será no dia 25 na Secretaria de Fazenda. 25 desse mês? Deste mês. De julho. Então, eu estimo que para este dinheiro entrar no caixa será em torno de 1º de outubro, para botar sempre um dia de início do mês. Então, a pergunta inicial, você consegue com esses 3 bilhões e meio pagar os atrasados, 13º, as folhas e tal? Aparentemente sim, porque são 2 bilhões e 100 de folha por mês. Então, eu diria para você que até o final do ano é possível que não se tenha mais atraso a contar de 1º de outubro. Mas o ano de 2018 é outra história. O senhor vê também com bastante sombras a possibilidade da volta ao eixo no pagamento dos servidores? O senhor acha que realmente nós estamos fadados a esperar até o final do ano para que isso se normalize? E o senhor também tem dúvidas em relação a 18, deputado Paulo Ramos? Bom, primeiro manifestar a minha solidariedade aos servidores públicos, que estão sendo muito penalizados. Nós convivemos com as representações, nós convivemos também com os servidores públicos. Não sei como pode um governo se apresentar diante da sociedade deixando de pagar em dia e atrasando muito a remuneração de um contingente expressivo de servidores. Quando encontramos inativos e pensionistas, um direito consagrado, deixando de receber, quero até mandar um abraço especial, deputado Luiz Paulo, aos inativos da Fazenda, porque a Secretaria de Fazenda tem a responsabilidade com a arrecadação e nós sempre estivemos juntos. Somos solidários a todos, mas mandar esse abraço porque é uma categoria com a qual nós convivemos durante um tempo muito intimamente. A grande questão é que o governo cria expectativas e não vai realizando. Por exemplo, deputado. Por quê? Porque, a bem da verdade, mesmo em sendo do mesmo partido do presidente da República, do PMDB, o governador Pezão não tem o mínimo prestígio. E nós não verificamos um esforço da bancada do PMDB no Congresso Nacional para prestigiar o governador. Eu soube até, vou de uma inconfidência de uma pessoa que teve com o governador semana passada, que ele estava indignado com o presidente Temer, falando cobra de largatos, obviamente que não falava publicamente, mas dizendo assim, olha, quem está nos ajudando de fato é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque se dependesse do Temer nós já estávamos, enfim, a palavra é impronunciável. Porque nós vamos vendo as contradições. Primeiro, o empréstimo viria ou da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil. Agora é uma instituição privada. Quando lemos os pareceres do Departamento Jurídico de ambas as instituições, verificamos que daquela cartola não sairia nenhum coelho. O governo não regulamenta, mas ao mesmo tempo anuncia que o empréstimo vai ser feito com as ações da SEDAI, uma espécie de crime, né? Um crime, a privatização da SEDAI. Outro crime, o valor do empréstimo em relação ao valor das ações. Sim, mas e é uma audiência pública. Na verdade, essa audiência pública... Hein, deputado, só para eu entender, essa, digamos, garantia dada não significa que vai, digamos, o destino da SEDAI vai estar atrelado a esse empréstimo. Na verdade, a SEDAI pode ser eventualmente privatizada e aí, então, esse banco que emprestou o dinheiro ao Rio de Janeiro vai ser ressarcido, não é isso? Eu acredito que essa audiência pública, tem razão, vai ser uma farsa. Não, porque a audiência pública não é sobre modelagem, não. Não, é só a audiência sobre pública é exatamente sobre o quê, deputado? Sobre empréstimo, a empréstimo. contração do empréstimo. Porque não existe ainda nenhuma modelagem de concessão, porque o Estado contratou o BNDES, tem 15 dias e ninguém sabe qual é essa modelagem. Porque a audiência pública é um imperativo. O empréstimo. É um imperativo. Aliás,
aliás, imagino a possibilidade de acontecer, é uma audiência pública, todos poderão. Eu vou fazer um esforço grande para estar lá. Nós. Mas eu me lembro aqui nesse centro de cidadania, ali em frente ao Cais do Valongo, numa audiência pública que houve, o deputado Luiz Paulo foi lá também. Era naquela época de aldeia Maracanã, aqueles equipamentos em torno do Maracanã que iam ser rifados. Com exceção do Maracanã. E eu vou usar a expressão, para dar compreensão, porque eu não vou usar o termo correto aqui. Mas a mesa formada com vários secretários de Estado e os índios jogaram fezes. É verdade. Então eu não sei essa audiência pública. Se vai acontecer coisa parecida. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em um minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Paulo Ramos, do PSOL. Nós falávamos das possibilidades de se colocar em dia o salário dos servidores. Ainda que tardiamente, ainda que demore até outubro, há um cronograma, uma expectativa. Agora, eu queria falar um pouco além disso. Colocar em dia, normalizar a situação do Estado. O funcionamento de todos os seus departamentos, de todos os seus órgãos que prestam serviço na ponta. O pagamento dos fornecedores, para que esses serviços não fiquem comprometidos, para que hospitais funcionem regularmente, para que haja combustível para a gasolina da Polícia Militar, para que a Polícia Militar esteja na rua, para que não falte munição. Ou seja, qual é a perspectiva que temos para normalizar a prestação de serviço que o Estado fornece à população? Porque nessa situação que estamos agora, é importante que se diga, quem mais sofre são as classes menos favorecidas, que dependem do serviço público. Os hospitais não funcionam a contento, a Polícia Militar está perdendo o controle da segurança. Nessa semana, na terça-feira, os jornais publicaram 8 ou 10 informações que me deixaram chocado. A informação de que escolas municipais estavam com alguns dias sem aula por conta da violência. A informação de que clínicas da família estavam fechadas no Complexo do Alemão e em outras comunidades por conta da violência. Além do garoto que foi atingido no feto da mãe, além da informação de que uma pesquisa da Federação das Indústrias do Rio dá conta de que a distribuição de energia no Rio é a pior do Brasil, é pior do que no Piauí. Ou seja, vivemos uma situação de desolação, de desencanto, de absoluta. Quando que a gente vai recuperar? Quando que o segundo estado mais importante da federação retomará essa posição para a alegria dos cariocas, dos fluminenses e do Brasil, deputado? Olha só, o Tesouro Nacional definiu esse prazo, que quando o Rio de Janeiro aderir ao programa, né, ele vai deixar de pagar o serviço da dívida por 3 anos, prorrogáveis por mais 3. Por via de consequência. Isso é suficiente? Claro que não, mas você fez a primeira pergunta. Qual é o prazo? Eu estou lhe respondendo. Sim. Segundo o Tesouro Nacional, o governo do Estado, 6 anos com uma política inimaginável de arroxo, principalmente em cima do funcionalismo público. Bom, então, o prazo que você pergunta está nos termos. Agora, qual é a saída para essa crise? Não é, no meu entendimento, essa política de arroxo, porque o governo luta para ter esse empréstimo de 3,5 bilhões e deixar de pagar o serviço da dívida por 3 anos, prorrogar por mais 3. E quando acaba os 6, vai pagar isso tudo com juros e correção, né? O serviço da dívida. Ora, isto só, o serviço da dívida em dinheiro de hoje é 6,5 bilhões. Isto só seria o atenuante para resolver? Não. Tem um dever de casa imenso, né, que poderia em cima do servidor, e você tem que ter aumento de receita sem aumento de carga tributária. Eu acho que essa que é a política. Nesse sentido, deputado, possível. Eu queria que vocês dissessem o seguinte: quais são as medidas concretas, objetivas, que podem ser tomadas pelo governo do Estado para melhorar a arrecadação? Quais são, e que o governo do Estado não tem tomado por desinteresse, por desídia, ou sei lá por quê? Quais são, objetivamente? Todos nós queremos. Ele começa, eu concluo. Tem uma série de medidas. Todos nós queremos
a recuperação das finanças estaduais. Sim. Não há ninguém que não queira. Sim. Porque nós queremos ver os servidores atendidos, mas a recuperação também dos serviços públicos. Sim. Estão em frangalhos. Sim. As medidas adotadas pelo governo são medidas que não resolvem e ainda exigem um tempo muito grande para a realização. Quando eu falar 1º de outubro, nós estamos em julho. Quantos servidores vão se matar? Quantos vão morrer? Quantos vão... Então, vou dizer o seguinte, o que nós temos discutido é que há outras medidas. Quais, por exemplo? Primeiro, a cobrança da dívida ativa. A cobrança da dívida ativa... Essa é uma tecla que tem sido batida, eu não vejo nenhum movimento do governo do Estado nessa direção. Porque eles agora discutem a securitização da dívida ativa, que também é um caminho de endividamento. Não quer rever os benefícios fiscais, os incentivos fiscais, que são distintos dos favores fiscais. E não quer enfrentar a sonegação. A sonegação no Rio de Janeiro é muito grande. Agora, deputado Luiz Paulo, eu vou encerrar porque ele vai completar. Tem a Lei Candir para ser regulamentada. Tem uma questão que me chama a atenção, por exemplo, que foi dita aqui já por um outro deputado. Por que não se faz uma licitação das linhas de ônibus intermunicipais, que poderia render cerca de 2 bilhões? Então, nesse momento que se denuncia a questão da FETransport, quer dizer, o aparelhamento da FETransport da classe política do Rio de Janeiro, por que não se enfrenta essa questão de frente? Deputado Luiz Paulo, agora eu já falei algumas medidas. Vamos licitar as linhas de ônibus intermunicipais. Essa é uma questão ética e uma questão econômica. Que eu falei, ele concorda. Vamos começar. O Paulo enumerou dívida ativa. 77 bilhões. 21 bilhões é possível de ser recuperado. Quanto? 21 bilhões. De que forma? Pode ser securitização? Sem securitização. Na cobrança? Na cobrança, desde que tenham multirões da Fazenda com a Procuradoria e o Tribunal de Justiça. Para correr atrás dos principais devedores. O pole position é a própria Petrobras, que deve 7 bilhões de reais de dívida ativa. Tem caminho. Aí você faz créditos para compensar a Petrobras, que você está devendo combustível para ela, não pode entrar dívida ativa nesse jogo. Né? Então, a dívida ativa ele colocou. A licitação das linhas intermunicipais, o governo vem dizendo para o parlamento que o edital está pronto. Pô, mas quanto que está no tribunal. Mas não sai. Não sai por força dessa instituição FETransport, que tem feito pressões e não consegue. Seria uma demonstração pública, ética, de comprometimento com os interesses sociais, se o governo do Estado e republicanos, se o governo do Estado fizesse essa licitação nesse momento. Vamos imaginar isso, por exemplo, possa dar mais de 1 bilhão de reais. E contratos, e o mais importante é contratos escritos. Quais são direitos e deveres. Né? Então está dito, é dívida ativa, licitação dos ônibus. Vamos continuar. Royalty de petróleo. Que o governo Dilma foi madrasta para o Rio de Janeiro, porque impediu a nova metodologia, e veio o governo Temer, fez pior ainda, impediu a nova metodologia e ainda editou um decreto que diminui o valor de ganhos que a gente previa, que era de 1 bilhão e 200 por ano, e agora talvez, quiçá, 600 milhões. Mas já é alguma coisa, 600 milhões, mas é 1 bilhão e 200. Mas é metade de 1 bilhão e 200. Tudo é perda. Continuando no royalties, isso do petróleo. Sim. Tem que fazer a revisão da metodologia de cálculo do gás. Do gás também, que está lá pedido. Terceiro, de 2013 a 2017, nós tomamos um banho das petroleiras, porque elas passaram a declarar o preço de venda, de exportação do petróleo, não pelo valor real. Elas mandavam para a sua subsidiária, a Petrobras, por exemplo, mandava para o Canadá, declarava um preço lá embaixo e lá e vendia no exterior. Nós temos aí para receber de atrasados uns 3 bilhões de reais. É uma vergonha que a Petrobras faça isso. Na verdade, o uso desse recurso, uma estatal da expressão da Petrobras, uma empresa que deveria estar comprometida. Não é a Petrobras, são os dirigentes, com as questões do país, com as questões republicanas, use desse artifício, exporta por um valor irreal, e aí é tributada por esse valor irreal, exporta para uma
para a sua subsidiária e lá então vende por um valor muito maior do que o valor que exportou. Embora muita gente diga assim. É uma vergonha para uma empresa pública. É a Assembleia Legislativa. Eu aprovei, vai começar a funcionar em agosto, uma CPI, que é uma CPI para investigar, além de outros temas, esse tema também. Nós vamos mergulhar nisso, por quê? Porque não é possível sacrificar o servidor, sacrificar o serviço público quando há outros caminhos. Eu quero fazer um intervalo, mas eu quero continuar nisso, falando sobre a Lei Candir, eu queria que falar é um instrumento importantíssimo, que eu sei que há anos que, enfim, o governo do Estado tenta ser ressarcido. Benesse com chapéu alheio. A União fazendo benesse com ICMS. Mas não regulamenta esse ressarcimento e os estados exportadores estão perdendo bilhões. Existe uma cumplicidade nisso tudo que envolve, inclusive, o Supremo Tribunal Federal. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal dê um prazo até novembro desse ano. Até 30 de novembro. Para que o Congresso Nacional regulamente. Se não regulamentar, quem vai fazê-lo é o Tribunal de Contas da União, que não tem competência. Quer dizer, esse ano estará perdido. Eu também acho. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Paulo Ramos, do PSOL. Mas antes de continuar o nosso debate, vamos a um recado de Niterói. Olha aí uma oportunidade para você que vive em Niterói ajudar a sua cidade a ficar ainda melhor no futuro. A Prefeitura de Niterói criou o Planejamento Participativo, uma ideia muito bacana onde a população pode definir as prioridades de Niterói para os próximos 4 anos. As suas ideias e opiniões podem virar obras e realizações. E ninguém melhor do que você, que vive em Niterói, para saber o que a sua cidade mais precisa, não é mesmo? Acesse o site participaniterói.com.br e participe. Para os jovens até 23 anos, há o Planejamento Participativo da Juventude. Não deixe de participar, participaniterói.com.br. O futuro de Niterói é você quem decide. Muito bem. Há outras questões importantes, outras medidas importantes de luta do governo do Estado para reequilibrar as suas finanças. Por exemplo, uma questão que desde a época em que eu, enfim, fui secretário de Comunicação do Estado, eu me lembro que a governadora Rosinha brigava, ou havia reuniões em Brasília, inúmeras reuniões, algumas das quais eu participei, para tratar do ressarcimento da Lei Candir. E até hoje isso não aconteceu, agora parece que há um prazo definido pelo Supremo para que o Congresso regulamente, mas até agora não há nada e o Estado tem sido sangrado em bilhões e bilhões e bilhões com essa desoneração das exportações. Deputado Luiz Paulo, isso pode ser resolvido realmente? Pode. Primeiro, pode, deve e tem que ser resolvido, porque não é uma questão só do Estado do Rio de Janeiro. São as 27 unidades da Federação. A União deve, primeiro, a Minas Gerais, é o maior favorecido, porque é por causa do minério. Sim. Depois é o Rio de Janeiro, por causa do petróleo. E depois é o Pará, por causa de minério e por causa da carne, porque a exportação da Lei Candir só incide sobre a produção primária e os semi-elaborados. Não é sobre o industrializado, não entra. Então, tem aí uma dívida histórica com o Rio de Janeiro que pode chegar a 50 bilhões, de 97 até a presente data. É muito dinheiro. E no Brasil inteiro é 10 vezes isso. Ora, então você pode, lá no Congresso Nacional, ele regulamentando, você pode, uma parte desse dinheiro, servir para o abatimento da dívida. Sim. Agora, qual seria o valor que o Rio deveria receber caso se regulamente esse ressarcimento? Olha só, esse número varia com a exportação, mas é algo como 2 a 4 bilhões por ano. Ô Ricardo, Bruno, dinheiro de hoje. Nós conversávamos aqui no intervalo. O presidente está no seu pacote de bondade. Por que ele não regulamenta a Lei Candir por medida provisória? Uma medida de correção. De correção. Se ele não quiser regulamentar... De justeza, de correção. Mas eu disse isso a ele. Eu tive audiência. Eu expliquei o negócio da Lei Candir. Eu disse qual é a saída. Ele falou assim, essa Lei Candir é uma lei que tem um caráter até meio populista, disse o presidente. Eu falei para ele, presidente, olha só, se o senhor não quiser regulamentar, o Congresso o fará, se o Executivo não tomar a iniciativa. Se brecar no Executivo ou no Legislativo, que o senhor discorda dessa lei, revogue.
esses dispositivos, acabou. Pronto, Por quê? simples, né? Porque nós vamos aí receber esse ICMS da melhor dos exportação, mundos, acabou. A bem da verdade também. Agora, só Ricardo, uma perguntinha. Deputado Paulo Ramos, o senhor acredita que o Congresso vai regulamentar isso até 30 de novembro? Não acredito. Ou se não regulamentar, o Tribunal de Contas da União vai regulamentar isso? Nós vamos ter em 18 esse dinheiro? O Congresso não vai regulamentar, porque isso não está na pauta do modelo liberal do Estado mínimo. O que está na pauta do modelo liberal do Estado mínimo é a lei de responsabilidade fiscal, é a fixação de tetos, exatamente com o objetivo de aniquilar os serviços públicos e aniquilar o servidor. Por quê? Porque esse modelo liberal está sendo vitorioso. Ele vem fazendo com que, a cada dia, responsabilidades públicas, as mais caras, sejam transferidas para a iniciativa privada. Estamos vendo aqui a saúde, com as famigeradas OS. Olha aí. E sempre, e é preciso dizer, há um custo muito maior do que se a administração fosse direta. Tem outra questão, porque é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente os salários pagos pelas OS, há muita dúvida em relação a isso, os valores. O secretário de Saúde esteve aqui e disse que um desses contratos com as OS, ele cortou 1 milhão de um contrato desse mensalmente e tudo continuou igual, quer dizer, ou seja, o corte de 1 milhão não tem impacto nenhum, significa que esse negócio realmente é um negócio absolutamente incontrolável, obscuro e uma caixa preta, em síntese. Deixa eu resgatar só duas coisas aqui. Uma delas o Paulo Ramos tocou no início. Mas fechando a Lei Candir, nessa conversa que esses deputados tiveram com o presidente Temer, sim, ele me disse o seguinte: deputado, os senhores não têm um direito, os senhores têm uma expectativa de direito. Ora, a partir da regulamentação da decisão do TCU, se não acontece, o que decide o pleno do Supremo não vale nada. Porque não foi uma decisão monocrática, foi o pleno do Supremo que decidiu. Sim. Então, para mim, se o pleno decidiu, há que ser cumprido. Pode ser que até a regulamentação seja uma regulamentação que seja pífia. Segunda coisa, para ficar claro, a corrupção na despesa, ela é pequena perto da corrupção na receita. Então, se você está vendo esses números imensos na despesa, quando você entrar na receita, se cair a Lava Jato cair lá dentro do CARF, que é a Junta de Revisão Fiscal da União, não, já caiu. Mas caiu com toda firmeza. Só que administram, porque quais são os alcançados? Os bancos. Os bancos, claro. Por quê? Porque o modelo que está aí, de corte de investimentos, tem o objetivo de honrar a dívida pública. E eu estou falando isso porque agora, tem mais ou menos uns 2 meses, o Ministério Público do Estado, agora 2 meses atrás, criou um grupo especial somente para ver a questão dos incentivos e da sonegação. Somente para isso. Que nós queremos fazer aqui. E temos tido dificuldades. Só quero dizer que na questão da dívida pública, eu prestei uma homenagem à auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli. E ela trava uma luta muito grande, tentando demonstrar que o que o Brasil paga de juros da dívida pública engole 100 vezes, 200 vezes, qualquer discussão sobre o montante de Lava Jato. Correto. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo os deputados Luiz Paulo e também o deputado Paulo Ramos. Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Paulo Ramos, do PSOL. Antes de darmos sequência ao nosso debate, vamos a um recado de Niterói. Olha aí uma oportunidade para você que vive em Niterói ajudar a sua cidade a ficar ainda melhor no futuro. A Prefeitura de Niterói criou o planejamento participativo. Uma ideia muito bacana, onde a população pode definir as prioridades de Niterói para os próximos 4 anos. As suas ideias e opiniões podem virar obras e realizações.
E ninguém melhor do que você que vive em Niterói para saber onde e o que precisa a sua cidade, não é mesmo? Acesse o site participaniterói.com.br e participe. Para os jovens de até 23 anos, há o planejamento participativo da juventude. Não deixe de participar, participaniterói.com.br. O futuro de Niterói é você quem decide. Muito bem, há uns cerca de 15 dias, o presidente afastado da Assembleia, deputado Jorge Pisciani, deu uma declaração muito dura em relação ao governador Pezão. Disse que o governador Pezão se mostrava despreparado para gerir o Estado, que ele estava preparado mais para a Prefeitura de Piraí do que para governar um Estado da dimensão e da importância do Rio de Janeiro, que não havia, enfim, naquela época se discutia a questão do teto, agora já foi regulamentado, mas dizendo que ele não fez o enfrentamento, que a própria lei de responsabilidade fiscal já era um teto, enfim, o governador foi bastante tímido na defesa dessas posições, enfim, foi um pronunciamento muito duro e que mostrou que o presidente da Assembleia já não via no governador condições políticas e administrativas para executar todo esse processo de saída da crise, de construção de uma saída da crise para o estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber a opinião de vocês. Deputado Luiz Paulo, o senhor acha que o governador Pezão está conduzindo a contento toda essa negociação, todo esse processo para retirar o nosso estado da crise? Não. Acho que o governador Pezão, do seu ponto de vista político, erra em quase tudo em relação à União, porque ele se coloca submisso à União e não coloca do lado dele as forças da sociedade. Congresso Nacional, a bancada do partido dele e do Rio de Janeiro, os 46 deputados federais, 3 senadores que nós não vemos falar sobre o drama que vive o Rio de Janeiro. Não bota a Assembleia lá, não chama os movimentos para pressionarem o governo federal a fazer aquilo que eles têm de responsabilidade e dívida com o Estado do Rio de Janeiro. Então, esta é uma questão. Qual é a sua posição, deputado? O senhor também acha que o governador Pezão está claudicando nesse processo, está se mostrando frágil na condução dessa negociação? Quando o presidente da Assembleia Legislativa falou o que você reproduziu aqui, ele falou que uma saída seria a intervenção federal ou impeachment do Estado do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, tudo está sendo empurrado com a barriga. A solução não acontece. E a intervenção federal obrigaria o governo federal a colocar dinheiro no Estado do Rio de Janeiro, já que o presidente, que é do partido do governador que é do partido do presidente da Assembleia Legislativa, se eles não estão se entendendo, quem é que vai contribuir para que haja um esforço coletivo para que as soluções venham? Então, eu imagino que, ao fazer as afirmações que fez, o presidente da Assembleia Legislativa está munido de informações que nós não temos, porque ele confessou a inviabilidade do atual governo, conduzido pelo governador Pezão, que solucionar as questões. Se afastou do governo novamente na última sexta-feira, está internado, com a glicose disparou. Enfim, nós ficaremos agora novamente sob a batuta do vice-governador Dornelles. Ou seja, é muita instabilidade para o Rio de Janeiro. Não bastasse a instabilidade decorrente das dificuldades econômicas e financeiras do Brasil e agravadas pela situação do Rio de Janeiro, ainda sobrevém esse tipo de dificuldade individual, pessoal do governador. Ou seja, nós estamos vivendo momentos difíceis, hein, deputado Luiz Paulo? E que irão se agravar. Pelo seguinte, tem 3 representações no parlamento pedindo o impeachment do governador. Uma da bancada do PSOL, outra da bancada do PSDB e outra do MUSP, do Movimento Unificado dos Servidores Públicos. A pergunta que se faz é o seguinte: há razões para se pedir o impeachment? O senhor está convencido disso? Total, porque os 3 pedidos estão totalmente respaldados no relatório do Tribunal de Contas, que votou pela rejeição das contas. A Comissão de Orçamento, até o dia 30 de agosto, tem que emitir parecer sobre as contas. O senhor vai emitir o parecer? Não, quem vai emitir o parecer é o relator, o deputado Edson Bertazzi. Eu vou apresentar um voto em separado, duro, pela rejeição. E depois
isso terá que ir ao plenário. O plenário é que, de fundo, decide. Se o plenário decidir a rejeição das contas, está gerado o crime de responsabilidade fiscal, que é a base do impeachment. E não é do governador só, não. É dos 2 governadores, porque cada um governou 6 meses Deputado no exercício Paulo de 16. Ramos, o senhor acha que realmente existem condições suficientes para se pedir o impeachment? O senhor acha que há, digamos, uma base política, administrativa de infrações que, digamos, favoreça o embasamento do impeachment? As mencionadas e outras. Mas a grande questão é que o que vamos fazer paralelamente para a recuperação das finanças do Estado, que nós não podemos usar como biombo, fazendo com que a procrastinação. É preciso que o próprio governador Pezão, mesmo já na situação de indigência política em que se encontra, mesmo nesse período, com responsabilidade pública, ele procure mobilizar as forças políticas no sentido de equacionar o problema. Porque a sociedade não aguenta, está aí a segurança pública, está aí a situação da saúde, a situação da educação, os servidores sem receber salário. Eu não sei como alguém pode imaginar o secretário de Ciência e Tecnologia pediu demissão porque não, enfim, por conta dos atrasos dos salários dos servidores das universidades federais, estaduais, a UERJ, ao ENF, enfim, ao ESO, as 3. É uma situação lastimável. O servidor está sem receber o salário e está sendo obrigado a trabalhar. Isso é pior do que o trabalho escravo. O senhor acha que, com base nisso tudo, há razões para se pedir o impeachment? Então, o senhor votaria pelo impeachment? Eu tenho que fazer uma observação aqui. Eu não sei onde se encontra, nesse caso, o Ministério Público. Porque o Poder Legislativo, ele se compõe de partidos políticos. Partidos. Mas onde está o Ministério Público que pode agir de ofício diante dessa calamidade? É preciso, como diz assim, as instituições estão funcionando mal. Porque a instituição que funciona, mas não é um bloco monolítico, é o Poder Legislativo, onde o governador tem maioria. Mesmo com essa divergência entre o presidente da Assembleia Legislativa e o governador, mesmo tendo feito as afirmações que fez, o presidente da Assembleia Legislativa conduz as votações de modo a dar maioria ao governo do Estado. Nós estamos encerrando o programa, mas, deputado Luiz Paulo, o senhor acha que existem todas as pré-condições para se chegar ao impeachment? O senhor acha que politicamente essa possibilidade prospera numa Assembleia que ainda tem a maioria governista? Olha, mesmo com a maioria governista, a situação tende, exatamente porque o pagamento do servidor sacrifica o mesmo, só vai lá para outubro para botar em dia, ela vai se agravando. Veja o Pedro Fernandes saindo do governo e voltando para o parlamento 1º de agosto. Então, a instabilidade tende a aumentar. E aumentando a instabilidade, evidentemente, essa base de governo começa a diluir. Na base é muito grande já? Sem dúvida nenhuma, porque dizem o seguinte, a gente é da base, só tem desgaste. Existe descontentamento, muito bem. Mas eu não sei até que ponto esse descontentamento pode levar a uma posição para levar o governador ao impeachment. A bem da verdade, existe um jogo de cena muito grande, porque não querem assumir as responsabilidades que têm diante da sociedade e diante do servidor. Deputado Paulo Ramos, muito obrigado por ter comparecido, nosso tempo se esgotou. Deputado Luiz Paulo, muito obrigado também por ter vindo, aceito esse convite para esse debate. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.